Você já sentiu que alguém está te protegendo em momentos difíceis, mesmo quando tudo parecia perdido? E se eu te dissesse que neste exato momento há um ser espiritual ao seu lado, invisível aos seus olhos, mas atento a cada passo que você dá? E que esse ser tem uma missão específica dada por Deus: te guiar, te inspirar e te proteger dos perigos que você nem imagina? São Tomás de Aquino, um dos maiores doutores da Igreja, ensinou que cada ser humano tem um anjo da guarda pessoal, designado por Deus para acompanhá-lo desde o nascimento até a eternidade. Mas a verdade é que muitas pessoas ignoram essa realidade, perdem a oportunidade de ouvir essa voz celestial e, com isso, deixam de receber orientações preciosas que poderiam mudar completamente suas vidas. Neste vídeo, você vai descobrir como os anjos influenciam nossa caminhada, como se comunicam conosco e, o mais importante, como você pode aprender a reconhecer a presença do seu anjo da guarda e pedir sua ajuda nos momentos de dificuldade. Vamos explorar o que a Sagrada Escritura e a teologia de São Tomás de Aquino nos ensinam sobre esses seres espirituais que estão sempre prontos a nos guiar. Se você já passou por situações em que sentiu uma proteção inexplicável ou uma intuição que te salvou de um grande erro, este vídeo pode conter a resposta que você busca. Talvez Deus esteja tentando te dizer algo agora mesmo através desta mensagem, mas antes de começarmos, eu quero que você declare sua fé e fortaleça sua conexão espiritual. Digite nos comentários: meu anjo da guarda, ilumina-me, e vamos juntos espalhar essa verdade para que mais pessoas conheçam o poder da presença angélica. Também não se esqueça de curtir este vídeo para que o YouTube leve essa mensagem a quem mais precisa. Prepare-se, pois o que você vai aprender hoje pode mudar completamente sua vida espiritual. O estudo está prestes a começar. O Ministério dos Anjos, Mensageiros e Protetores. Desde os tempos antigos, os anjos desempenham um papel fundamental na história da salvação. Eles são enviados por Deus como mensageiros, protetores e guias para aqueles que colocam sua confiança no Senhor. Mas como exatamente eles operam em nossas vidas? São Tomás de Aquino, em sua obra Suma Teológica, explica que os anjos não são apenas servos de Deus, mas também encarregados de uma missão específica: conduzir cada ser humano ao seu destino final, que é a união com Deus. Segundo ele, cada pessoa recebe um anjo da guarda no momento do nascimento, e esse anjo age constantemente para nos inspirar ao bem, afastar-nos do mal e nos proteger dos perigos espirituais e físicos. Na Bíblia, encontramos diversas passagens que confirmam essa verdade. Uma delas está no Salmo 91, 11 e 12, onde se diz: pois ele encarregará seus anjos de te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Veja como essa promessa é poderosa. Deus designou seres celestiais para nos proteger e nos guiar. Mas será que estamos conscientes dessa proteção? Quantas vezes ignoramos os sinais e inspirações que nosso anjo nos envia? Um exemplo marcante da ação dos anjos na Bíblia está no livro de Daniel 6:22. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não teve medo, pois confiava no Senhor. E o que aconteceu? O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. E eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aqui vemos como Deus usa os anjos para intervir em favor dos justos. Se ele enviou um anjo para salvar Daniel da cova dos leões, o que te faz pensar que ele não enviaria um para te livrar dos perigos que te cercam? Muitas vezes nos sentimos sozinhos, desamparados, achando que não há ninguém para nos ajudar. Mas a verdade é que há um anjo ao nosso lado, esperando que recorramos a ele com fé.
São Tomás de Aquino ensina que os anjos não podem interferir diretamente no livre-arbítrio humano, mas podem inspirar pensamentos, dar força nas tentações e nos livrar de perigos que desconhecemos. A questão que fica para você é: você tem conversado com seu anjo da guarda? Você tem pedido sua ajuda nas dificuldades? Veremos como os anjos atuam para nos proteger espiritualmente e como podemos aprender a reconhecer sua presença e orientação. Anjos na história da salvação, como Deus os envia para nos guiar. Ao longo das Escrituras, Deus se manifestou ao seu povo de diversas maneiras, mas uma das mais impressionantes foi por meio dos anjos. Eles foram enviados para anunciar grandes eventos, proteger aqueles que estavam sob a vontade de Deus e até mesmo lutar contra as forças do mal. Mas o que isso significa para a nossa vida hoje? Para entender a importância dos anjos, precisamos olhar para os momentos em que Deus os utilizou para interagir diretamente com os homens. Um dos exemplos mais impactantes é o do arcanjo Gabriel, que apareceu a Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Em Lucas 1, 26, 28, lemos: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Aqui vemos claramente o papel dos anjos como mensageiros divinos. Eles trazem revelações que mudam o curso da história e continuam a agir até hoje em nossas vidas. Deus não mudou e seus anjos continuam operando ao nosso redor, esperando que estejamos atentos às suas mensagens. Mas será que conseguimos reconhecer quando um anjo nos traz uma inspiração ou um aviso? Muitas vezes, o nosso coração está tão distraído que ignoramos os sinais sutis da ação angelical. São Tomás de Aquino ensina que os anjos nos falam por meio de inspirações interiores e que, se estivermos atentos, podemos perceber esses toques divinos em nosso coração. Outro exemplo poderoso está em Mateus 2,13, quando um anjo apareceu a José em sonho para protegê-lo do perigo iminente. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e fica lá até que eu te diga. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Se José tivesse ignorado esse aviso, o que teria acontecido com o menino Jesus? Essa passagem nos ensina que os anjos não apenas nos inspiram, mas também nos guiam em momentos decisivos. Quantas vezes você já sentiu um forte impulso para tomar uma decisão ou evitar algo que parecia inofensivo, mas depois percebeu que aquilo te livrou de uma grande cilada? A teologia tomista nos ensina que os anjos atuam dentro da ordem da providência divina. Eles não forçam nossa vontade, mas iluminam nosso intelecto para que possamos escolher o bem. Porém, para receber essa luz, precisamos estar dispostos a ouvir. Então pergunto a você: será que você tem se silenciado para escutar a orientação do seu anjo da guarda? Será que você tem buscado discernir as mensagens divinas em sua vida? Nos próximos blocos, aprenderemos como os anjos intercedem espiritualmente por nós e como podemos nos aproximar deles por meio da oração e da devoção. A batalha espiritual. Como os anjos nos defendem do mal. Você já sentiu que estava sob ataque espiritual? Já enfrentou momentos de grande provação, onde parecia que forças invisíveis tentavam te desanimar, te desviar do caminho ou te encher de medo? A verdade é que todos nós estamos em uma batalha invisível entre o bem e o mal, e os anjos são os guerreiros que Deus envia para nos proteger. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, explica que os anjos não apenas nos guiam,
mas também nos defendem dos ataques do inimigo. Ele ensina que no plano espiritual há uma luta constante entre os anjos fiéis e os anjos caídos, e nós, humanos, estamos no centro dessa disputa. Na Bíblia, encontramos um dos relatos mais impressionantes dessa realidade, em Daniel 10, 12 e 13, quando o profeta recebe uma revelação sobre a guerra espiritual que acontecia nos céus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e por causa delas eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Aqui, vemos claramente como há forças espirituais que tentam impedir as bênçãos e respostas de Deus, mas também vemos a intervenção dos anjos fiéis, como São Miguel Arcanjo, que luta para que a vontade divina se cumpra. Outro exemplo marcante está em 2 Reis 6, 15 e 17, quando o profeta Eliseu e seu servo estavam cercados por um exército inimigo. O servo, tomado pelo medo, disse: ai, meu senhor, o que faremos? Mas Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do servo, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esses cavalos e carros de fogo representavam os anjos que estavam ali para protegê-los. Esse mesmo exército celestial continua ao lado daqueles que confiam em Deus. Mas a questão é: você tem confiado que Deus enviou um anjo para lutar por você? Muitas vezes enfrentamos dificuldades espirituais porque não pedimos auxílio ao nosso anjo da guarda. Jesus nos ensinou a orar e pedir ajuda ao Pai, mas São Tomás de Aquino nos lembra que os anjos foram designados por Deus para nos socorrer. Portanto, não é errado chamá-los em nosso auxílio. Uma das armas mais poderosas que temos contra as investidas do maligno é a oração ao nosso anjo da guarda. Uma prece simples, feita com fé, pode nos proteger de tentações, influências negativas e até mesmo de perigos físicos. Então, hoje eu te convido a fazer essa oração poderosa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Vamos aprender a reconhecer os sinais do nosso anjo da guarda e como cultivar uma devoção verdadeira a ele. Como reconhecer a presença e os sinais do seu anjo da guarda. Muitas pessoas acreditam nos anjos, mas poucas realmente percebem sua presença ou compreendem os sinais que eles enviam. Isso acontece porque nossa vida cotidiana está repleta de distrações. E nossa espiritualidade muitas vezes é superficial, mas os anjos estão constantemente tentando se comunicar conosco, e aprender a reconhecer sua presença pode transformar completamente sua vida. São Tomás de Aquino ensina que os anjos, sendo seres espirituais puros, não falam conosco da maneira humana, mas nos inspiram diretamente na mente e no coração. Eles influenciam nossos pensamentos, fortalecem nossa vontade e até podem agir em eventos externos para nos proteger ou guiar. Mas como podemos identificar sua ação? A Bíblia nos dá pistas importantes. Em Atos 12, 7 e 10, encontramos a história de Pedro na prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Neste episódio, Pedro experimentou a presença real e direta de um anjo, mas nem sempre a ação angelical é tão visível.
Normalmente, os anjos se manifestam de formas mais sutis, intuições e pensamentos repentinos. Muitas vezes, você pode sentir um impulso para fazer algo bom ou evitar algo perigoso sem entender exatamente por quê. Isso pode ser uma inspiração do seu anjo. Paz inexplicável em momentos difíceis. Já passou por uma situação extremamente tensa e, de repente, sentiu um alívio e uma certeza de que tudo ficaria bem? Pode ser seu anjo guardião trazendo conforto espiritual. Proteção contra acidentes e perigos. Existem inúmeros testemunhos de pessoas que sentiram como se uma força invisível as tivesse impedido de um acidente ou de uma decisão errada. Encontros providenciais. Às vezes, você encontra alguém que te dá um conselho exatamente quando você mais precisava. Isso pode ser um sinal da ação dos anjos que influenciam as circunstâncias ao nosso redor. A questão é: você está atento aos sinais que seu anjo da guarda te envia? Uma maneira poderosa de fortalecer essa conexão é a oração e o diálogo diário com seu anjo. Assim como você conversa com um amigo íntimo, pode falar com seu anjo em sua mente e pedir que ele te ajude a discernir as mensagens de Deus. São Tomás de Aquino nos ensina que quanto mais conscientes estivermos da presença dos anjos, mais seremos beneficiados por sua orientação. Então, a partir de hoje, eu te convido a fazer esse exercício. Tire alguns minutos do seu dia para pedir a orientação do seu anjo e tente perceber os sinais ao longo do dia. Nos próximos blocos, aprenderemos como aprofundar nossa devoção ao anjo da guarda e como pedir sua ajuda de maneira eficaz. Como orar e pedir ajuda ao seu anjo da guarda. Se Deus nos deu um anjo da guarda, então Ele deseja que tenhamos um relacionamento com Ele. Mas será que estamos aproveitando esse dom divino? Muitos cristãos acreditam na existência dos anjos, mas não têm o hábito de orar a eles e pedir sua orientação no dia a dia. São Tomás de Aquino ensina que os anjos são servos de Deus e, ao mesmo tempo, nossos intercessores. Eles não fazem nada fora da vontade divina, mas agem para nos conduzir sempre ao bem. No entanto, assim como Deus respeita nosso livre-arbítrio, os anjos também só podem nos ajudar na medida em que abrimos espaço para a sua atuação. A Bíblia nos ensina o poder da intercessão angelical. Em Êxodo 23:20, Deus diz: Eis que envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Esse versículo revela que Deus designa anjos para nos guiar até o destino que Ele preparou para nós. Mas para que essa proteção e direção se manifestem em sua plenitude, precisamos aprender a invocar essa ajuda com fé. Como pedir ajuda ao seu anjo da guarda? Ore diariamente ao seu anjo. Assim como conversamos com Deus, podemos conversar com nosso anjo. Isso não significa adorá-lo, mas reconhecer seu papel e pedir sua intercessão. Peça orientação em momentos de dúvida. Quando não souber o que fazer, faça uma oração simples, como: Santo anjo do Senhor, ilumina minha mente para que eu tome a decisão correta. Me ajuda a fazer a vontade de Deus. Reze a tradicional oração ao anjo da guarda. Uma das orações mais conhecidas e eficazes é esta: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Peça proteção em momentos de perigo. Se estiver enfrentando uma tentação ou sentindo-se vulnerável espiritualmente, peça ao seu anjo que te fortaleça e te defenda. Agradeça pela sua presença. Em vez de apenas pedir, lembre-se de agradecer pelo cuidado invisível que Ele tem por você todos os dias.
Em Mateus 18:10, Jesus nos alerta: Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Isso significa que nossos anjos estão em contato direto com Deus e podem interceder por nós. Quanto mais cultivamos essa relação, mais sentimos sua presença e percebemos sua atuação em nossa vida. A pergunta que fica para você é: você já convidou o seu anjo para caminhar com você hoje? Nos próximos blocos, vamos aprender como os santos da Igreja desenvolveram uma devoção especial aos anjos e como podemos seguir seu exemplo. Os santos e sua devoção aos anjos, lições para a nossa vida. Ao longo da história da Igreja, muitos santos tiveram experiências marcantes com seus anjos da guarda. Eles não apenas acreditavam na existência desses seres espirituais, mas cultivavam uma relação real e íntima com eles. O que podemos aprender com esses santos sobre como fortalecer nossa conexão com nosso anjo da guarda? São Tomás de Aquino, conhecido como o Doutor Angélico, estudou profundamente a natureza dos anjos. Ele ensinava que os anjos são seres de pura inteligência e vontade, enviados por Deus para nos guiar e proteger. Ele acreditava que o anjo da guarda influencia nossa mente para o bem e que, se estivermos atentos, podemos perceber suas inspirações e orientações. Mas Tomás de Aquino não foi o único santo a ter uma devoção especial aos anjos. Vamos conhecer alguns exemplos inspiradores. São Padre Pio e sua comunicação constante com os anjos. São Padre Pio dizia que conversava diariamente com seu anjo da guarda. Ele encorajava seus seguidores a fazerem o mesmo e chegou a afirmar que os anjos podiam transmitir mensagens entre as pessoas, intercedendo e ajudando em momentos de necessidade. Ele dizia: tenham grande devoção ao seu anjo da guarda. Como é consolador saber que perto de nós há um espírito que do berço à sepultura não nos abandona nem um instante, nem mesmo quando temos a audácia de pecar. Isso nos ensina que o anjo da guarda está sempre presente, mesmo quando falhamos. Ele nunca nos abandona e continua nos guiando para o arrependimento e a conversão. Santa Faustina e a visão de seu anjo da guarda. Santa Faustina Kowalska, conhecida pela devoção à Divina Misericórdia, teve várias visões do seu anjo da guarda. Em seu diário, ela relatou que seu anjo a acompanhava constantemente, guiando-a e protegendo-a dos perigos espirituais. Ela escreveu: meu anjo da guarda ordenou-me que rezasse pelos moribundos. No momento da morte, estive espiritualmente presente ao lado de muitas almas e vi como os anjos as ajudavam. Isso nos ensina que os anjos também intercedem pelos moribundos e que podemos pedir ao nosso anjo da guarda que nos ajude nos momentos difíceis, inclusive na hora da nossa morte. São João Bosco e a proteção dos anjos. São João Bosco acreditava tanto na proteção dos anjos que ensinava seus alunos a rezarem sempre ao anjo da guarda antes de dormir e ao acordar. Ele teve sonhos proféticos onde via os anjos protegendo seus alunos e guiando-os para Deus. Uma vez ele disse: se você se encontrar em perigo, invoque seu anjo. Ele deseja ajudá-lo mais do que você deseja ser ajudado. Essa frase nos lembra que muitas vezes não recebemos a ajuda dos anjos porque não a pedimos. Deus respeita nosso livre-arbítrio e os anjos também. Se quisermos sentir sua proteção, precisamos convidá-los para agir em nossa vida. Como podemos seguir o exemplo dos santos? Conversando diariamente com nosso anjo da guarda, como São Padre Pio fazia. Pedindo sua intercessão nos momentos de dificuldade, como Santa Faustina ensinava. Orando ao nosso anjo antes de dormir e ao acordar. Como São João Bosco incentivava,
praticando a escuta interior para perceber as inspirações que ele nos dá. A grande pergunta para você é: você tem dado atenção ao seu anjo da guarda como esses santos faziam? Vamos falar sobre como os anjos atuam no combate contra o mal e como podemos nos proteger espiritualmente com sua ajuda. A proteção dos anjos contra as tentações e os ataques do mal. Você já sentiu que estava enfrentando uma luta invisível, onde sua fé era testada, sua mente ficava confusa e seu coração pesado? A verdade é que, além dos desafios do mundo físico, existe uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, e os anjos de Deus são enviados para nos proteger e nos fortalecer contra as forças do mal. São Tomás de Aquino ensina que os anjos bons nos ajudam a resistir às tentações e nos conduzem para Deus, enquanto os anjos caídos, os demônios, tentam nos afastar do caminho da santidade. No entanto, os anjos fiéis são mais poderosos porque estão unidos à vontade divina e nos defendem de forma ativa. A Bíblia nos mostra diversas passagens em que os anjos são enviados para lutar contra o mal. Uma das mais impactantes está em Apocalipse 12, 7 e 9. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão batalhava, junto com seus anjos, mas não prevaleceram, e não mais se achou lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos que os anjos estão em constante combate contra o maligno, e São Miguel Arcanjo é um dos principais guerreiros celestes. Ele é invocado há séculos pela Igreja como protetor contra os ataques espirituais. Como os anjos nos defendem das tentações, inspirando-nos ao bem. Os anjos da guarda nos sugerem pensamentos bons, nos lembram dos ensinamentos de Deus e nos fortalecem para resistir às tentações, criando obstáculos para o mal. Às vezes, algo nos impede de cair em um erro. Um imprevisto, uma mudança inesperada, um aviso no momento certo. Tudo isso pode ser a ação do nosso anjo, afastando influências negativas. Se orarmos pedindo proteção, nosso anjo pode nos livrar da presença de pessoas ou ambientes espiritualmente prejudiciais, fortalecendo nossa fé na oração. Quando sentimos dificuldades em rezar ou ficamos desmotivados espiritualmente, podemos pedir ajuda ao nosso anjo da guarda para reacender nossa fé. A Bíblia nos mostra um exemplo forte dessa proteção em Mateus 4:11, quando Jesus foi tentado no deserto. Então o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Se até mesmo Jesus foi servido pelos anjos após uma tentação, quanto mais nós precisamos desse auxílio em nossa vida. O que podemos fazer para ativar essa proteção? Pedir diariamente a proteção do nosso anjo da guarda, especialmente antes de momentos difíceis. Orar a São Miguel Arcanjo contra os ataques do maligno. Evitar ambientes e situações que nos afastam de Deus, pois os anjos só operam dentro da vontade divina. Praticar a vigilância espiritual, estando atentos às nossas fraquezas, para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Lembre-se, seu anjo da guarda está sempre pronto para lutar ao seu lado, mas você precisa chamá-lo para a batalha. Nos próximos blocos, veremos como a devoção aos anjos pode transformar completamente nossa vida espiritual e nos aproximar ainda mais de Deus. Como cultivar uma devoção verdadeira ao seu anjo da guarda. Muitas pessoas sabem que têm um anjo da guarda, mas poucas cultivam uma verdadeira devoção a ele. Isso acontece porque, no mundo moderno, nos acostumamos a buscar respostas rápidas e visíveis, esquecendo que o auxílio de Deus muitas vezes vem de maneira sutil,
através dos anjos que ele designou para nos proteger. São Tomás de Aquino nos ensina que os anjos são seres espirituais que servem a Deus e, ao mesmo tempo, são nossos guias na jornada para a santidade. Mas para que essa relação seja frutífera, precisamos fazer a nossa parte. A Bíblia nos dá um grande exemplo disso. Em Gênesis 28:12, quando Jacó teve um sonho, onde via uma escada que ligava o céu à terra e anjos subindo e descendo por ela. E sonhou, eis que havia uma escada posta na terra, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Essa escada representa a comunicação entre Deus e os homens por meio dos anjos. Eles levam nossas orações a Deus e trazem as respostas divinas até nós. Mas como podemos fortalecer essa ligação e permitir que os anjos nos guiem mais intensamente? Passos para cultivar uma devoção ao seu anjo da guarda. Conversar com seu anjo diariamente. Assim como falamos com Deus em oração, podemos conversar com nosso anjo da guarda, pedindo sua orientação e proteção. Fazer uma oração específica para ele todas as manhãs. Ao acordar, diga: Santo anjo do Senhor, obrigado por me guardar durante esta noite. Permanece ao meu lado hoje, me ilumina, me protege e me conduz pelo caminho da vontade de Deus. Observar os sinais e inspirações que ele nos envia. Fique atento às intuições e impulsos espirituais que podem ser mensagens do seu anjo. Invocar seu anjo antes de tomar decisões importantes. Se precisar tomar uma decisão difícil, peça a seu anjo da guarda que te ajude a discernir a melhor escolha, evitar tudo o que nos afasta da presença dos anjos. Ambientes de pecado, palavras de murmuração e falta de oração nos tornam insensíveis à presença dos anjos. Para estar mais próximo deles, precisamos buscar a santidade, o poder da devoção ao anjo da guarda. Muitos santos testemunharam que, ao fortalecer sua relação com seus anjos da guarda, sentiram mais proteção, paz interior e clareza espiritual. Quando nos tornamos conscientes de que temos um guardião celestial ao nosso lado, nossa fé se torna mais firme e nossa vida espiritual cresce. A pergunta que fica para você é: você tem dado ao seu anjo da guarda um lugar de destaque na sua vida espiritual? Ou tem ignorado essa ajuda valiosa que Deus te deu? Nos próximos minutos, faremos um encerramento especial, onde você aprenderá como dar o próximo passo para viver essa realidade espiritual todos os dias. Agora, você sabe que nunca esteve sozinho. Desde o momento em que nasceu, Deus te confiou a um guardião celestial, um ser espiritual que te protege, te orienta e luta por você nas batalhas invisíveis do dia a dia. Mas saber disso não basta. A grande questão é: você está disposto a viver essa realidade? A verdade é que muitos cristãos passam a vida inteira sem fortalecer essa relação, sem pedir ajuda ao seu anjo da guarda, sem reconhecer sua presença, e por isso acabam se sentindo perdidos, sem direção e vulneráveis aos ataques do inimigo. Mas hoje você tem a oportunidade de mudar isso. A partir de agora, faça um compromisso. Todas as manhãs, ao acordar, dedique uma oração ao seu anjo. Peça sua orientação antes de tomar decisões e confie que ele está sempre ao seu lado. Deus nunca te deixaria desamparado, e ele prova isso ao colocar um guerreiro celestial para caminhar contigo. E para que esse aprendizado não fique apenas na teoria, eu quero que você deixe nos comentários agora mesmo a frase: eu confio no meu anjo da guarda. Isso será um sinal de que você está assumindo esse compromisso espiritual e fortalecendo sua fé. Além disso, se este vídeo tocou seu coração e te fez enxergar a presença dos anjos na sua vida, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Talvez Deus esteja querendo falar com essa pessoa através de você.
Se você ainda não está inscrito no canal, eu te convido agora a se tornar parte dessa comunidade. Aqui, você sempre encontrará ensinamentos que vão fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Clique no botão de inscrever-se, ative as notificações e continue conosco nessa caminhada espiritual. Que o seu anjo da guarda te proteja e te guie todos os dias. Paz em Cristo.